Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos resolver aqui, olha, nosso trabalho de revisão para nossa prova de matemática financeira. O conteúdo dessa prova é juros compostos e fluxo de caixas, tranquilo? Pessoal, questão 1 está falando o seguinte, olha, um capital de 4.000, certo? Então a gente já vem aqui, olha, o capital é 4.000. Foi investido a juros compostos durante 5 anos, então o nosso tempo, 5 anos. Há uma taxa de juros de 2% ao ano. Então, olha para vocês verem que bacana. A taxa e o tempo já estão concordando. Então, a gente não precisa fazer nenhuma mudança, certo? E a gente quer descobrir, pessoal, os juros, certo? Para eu descobrir os juros, eu vou usar essa fórmula aqui, certo? Só que para usar essa fórmula, eu preciso do montante. Então, primeiro eu tenho que usar essa, descobrir o meu montante para depois descobrir os juros. Então, eu sei que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. E agora, galera, é só a gente ir substituindo os valores que a gente encontrou aqui na questão. Olha, o montante eu não tenho, é o que eu quero encontrar. Então, eu repito M, que é igual ao capital, olha, 4.000. Vezes 1 mais i. Galera, não se esqueçam, a taxa, ela está aqui no enunciado na forma percentual. A gente tem que transformar ela para a forma unitária, certo? E a gente sabe que uma taxa de 2% é a mesma coisa que uma taxa de 2 sobre 100, certo? Então, a nossa taxa aqui de 2% ao ano é uma taxa de 2 sobre 100. E 2 dividido por 100 é 0,02. Tranquilo? Então, não se esqueçam disso. Então, aqui é 0,02 elevado ao tempo que nós vimos aqui, que é 5 anos. Bacana? Então, agora a gente vai começar a resolver essa continha aqui. Pessoal, primeiro eu resolvo a soma que está aqui entre os parênteses, ok? Então, o nosso montante é 4.000 vezes 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 5, certo? Primeiro eu resolvo a minha potência. Então, vamos lá. 1,02 elevado a 5, certo? Então, o montante vai ser igual a 4.000. Vocês vão fazer na calculadora essa continha, 1,02 elevado a 5. O resultado é 1,104080832, ok? Na sequência, basta fazer a multiplicação de 4.000 vezes 1,104 e assim por diante. Então, pessoal, ao fazer essa multiplicação, nós vamos encontrar o seguinte valor para o montante: R$ 4.416,32, ok? Só que eu não quero esse montante. A gente já viu que a gente quer os juros, certo? E para encontrar os juros estava faltando o montante. Agora eu já tenho tudo. Então, os juros vai ser igual ao montante, que é R$ 4.416,32, menos o nosso capital, que é de 4.000, ok? Resultando, pessoal, em um juros de R$ 416,32. Bacana? Alternativa aqui, letra D, foi aquela alternativa que eu falei com vocês para eliminar o primeiro número aqui. Bacana? Vamos para a questão 2, pessoal. Questão 2 está falando o seguinte: qual deve ser o valor aplicado em um fundo imobiliário, aproximadamente, para que, após 3 anos, com uma taxa de 20% ao ano, gere um montante de R$ 100.000? Pessoal, vamos anotar as nossas informações. Olha, o valor que deve ser aplicado, esse valor é o nosso capital, certo? Então, a gente quer encontrar o capital. Para que após 3 anos, então o nosso tempo, 3 anos, ok? Com a taxa de 20%. Olha, a taxa é de 20% na forma percentual. Eu já vou colocar aqui na forma unitária, que é 20 sobre 100,
que é 0,2, ok? E a gente quer que gere o que? Um montante, pessoal, de 100 mil. Bacana, e a gente quer descobrir esse capital. Então vamos lá, substituir na nossa fórmula, escreve a fórmula. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Agora é só vir aqui substituindo, que não tem erro. Então o montante a gente tem que é 100 mil, que é igual ao capital, que é o que a gente quer encontrar. Deixa o C, deixa ele quietinho aí. 1 mais a nossa taxa, olha, já transformamos aqui na taxa unitária, 0,2 elevado ao tempo. Nosso tempo aqui é 3 anos. Bacana? Então agora vamos começar a resolver isso aqui. Primeiro a gente resolve quem está dentro do parêntese aqui, olha. Então a gente tem que 100 mil é igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,2 é 1,2, pessoal. Isso aqui elevado a 3. Bacana? Então a gente tem que 100 mil vai ser igual ao capital vezes quanto que vai dar 1,2 elevado a 3. Então é só bater na calculadora e a gente descobre que 1,2 elevado a 3 é igual a 1,728, ok? Agora, galera, esse 1,728 está multiplicando o capital, certo? A gente quer deixar o capital sozinho. Ele vai descer para cá, olha, dividindo. Bacana? Então vamos continuar a continha aqui. Então a gente vai ter que 100 mil é igual 100 mil, né, dividido por 1,728 é igual a C. Então, olha, o capital ficou sozinho aqui. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o valor do capital. Então, galera, é só bater na calculadora 100 mil, ok? Dividido por 1,728. E a gente vai encontrar, olha, o valor de 57.870,37, ok? Isso aqui é o valor do capital. Bacana? Quando a gente procura aqui nas alternativas, a alternativa letra A, certo? Então, pessoal, sempre que pedir o capital, a gente vai desenvolver a conta sempre dessa maneira, certo? A única coisa que vai mudar são os valores. Bacana, galera? Então, bora para a questão 3. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano, certo? Então, a gente não tem a taxa. A gente quer descobrir justamente essa taxa. Então, a interrogação aqui na taxa, a gente não sabe. Para que um capital de 10 mil... Opa! Capital aqui, 10 mil reais. Gere um montante de 25 mil. Um montante de 25 mil, certo? Em 2 anos, então a gente tem aqui o nosso tempo, 2 anos. Bacana? O sistema de capitalização é o sistema de juros compostos e a gente tem que descobrir essa taxa. Então é o seguinte, galera, uma pessoa vai deixar uma taxa de 10 mil reais, vai colocar um capital de 10 mil reais. Vamos imaginar que ele vai colocar um capital de 10 mil reais no banco, certo? E ele vai deixar esse capital lá por 2 anos. Ele quer receber no final de 2 anos, ele quer ir lá e quer encontrar 25 mil reais na conta. E ele quer saber o seguinte, qual que é a taxa que tem que ser aplicada a esse dinheiro para que eu encontre esses 25 mil reais lá no final. É o que a gente vai descobrir aqui agora, olha. A fórmula é a mesma, certo? Montante é igual capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Então, vamos começar a substituir aqui, olha. O montante nós temos 25 mil, certo? Vezes não igual, né? O capital nós temos que é 10 mil, vezes 1 mais a taxa a gente não tem, deixa o izinho quieto. Tempo, 2 anos. Então, elevado a 2 aqui, certo? Pessoal, geralmente a gente começa a resolver pelo parêntese, só que tem um i aqui que está me atrapalhando, não vou conseguir resolver isso. O que eu vou fazer? Esse 10 mil que está multiplicando aqui, ele vai descer para cá, olha, dividindo. Bacana? Então, a gente vai ter o seguinte, olha, 25 mil, certo? Dividido por 10 mil,
Isso aqui vai ser igual a 1 mais i elevado a 2, certo? Lembrando que a nossa finalidade aqui é deixar o i sozinho de um lado da igualdade. Bacana? Então, pessoal, dá pra gente vir simplificando uns zeros aqui, olha. E a gente vai encontrar aqui 25 dividido por 10, certo? 25 dividido por 10 é 2,5. Bacana? Isso aqui é igual a 1 mais i elevado a 2. Agora é aquilo que a gente já conversou em sala de aula, pessoal. Tem esse expoente 2 aqui, certo? Ele passa para o outro lado da igualdade como a raiz. Quem é o índice dessa raiz? Justamente esse expoente. Como o expoente é 2, então a raiz quadrada. Bacana? Não se esqueçam disso, viu, pessoal? Então a gente vai ter o seguinte: raiz quadrada de 2,5, ok? Pessoal, não tem a necessidade de colocar o 2 aqui, certo? Se vocês encontrarem com o 2 é raiz quadrada, sem o 2, raiz quadrada do mesmo jeito. Bacana? Quando o índice da raiz for um índice diferente de 2, a gente sempre vai colocar raiz terceira, raiz quarta e assim por diante. Bacana? Como a potência é 2 aqui, passa para o outro lado como a raiz quadrada, certo? Isso aqui é igual a 1 mais i. Bacana, olha, tiramos essa potência que estava atrapalhando a gente. Então, pessoal, agora é calcular a raiz quadrada de 2,5, certo? E a raiz quadrada de 2,5 vai ser igual a 1,5811, certo? Tem mais números aqui, mas eu vou colocar apenas 4 casas decimais após a vírgula, tá ótimo. Isso aqui é igual a 1 mais i. Bacana? Pessoal, esse 1 aqui ele tá positivo, ele vem para o outro lado da igualdade negativo. Bacana? Então a gente tem que 1,5811 menos 1, certo? É igual a i. Pronto. Deixamos o i sozinho. Agora o resultado dessa subtração é o valor da nossa taxa, certo? Então vamos lá. 1,5811 menos 1 é 0,5811. Isso aqui é igual à nossa taxa. Bacana? Então encontramos o valor da taxa aqui. Ah, professor, mas eu não tenho essa alternativa aqui. Olha, não tem essa alternativa, mas essa taxa aqui ela está na forma unitária, certo? Se a gente quer descobrir a taxa na sua forma percentual, basta multiplicar por 100 e a gente descobre que essa taxa é uma taxa de 58,11%. Ao ano, ao mês, ao bimestre, a gente olha aqui, olha, nós usamos o tempo em anos, então é uma taxa anual. Bacana? A alternativa correta aqui, letra C, pessoal. Todas as vezes que a questão pedir a taxa, o processo de resolução é sempre o mesmo. A única coisa que vai alterar são os valores. Bacana? Vamos para a nossa questão 4 aqui, pessoal. Um capital de R$ 6.800. Então, vamos lá. Anota lá, capital R$ 6.800. Beleza? Foi aplicado a juros compostos com uma taxa percentual de 12,5% ao ano. Então, a taxa 12,5% ao ano. O montante gerado ao final de 5 anos será... Então, a gente tem o nosso tempo aqui, olha. Tempo igual a 5 anos. Olha que maravilha. Tempo e taxa já estão concordando. Não precisamos fazer nenhuma alteração. E a gente quer descobrir o montante que vai ficar lá no final dos 5 anos. Certo? Uma pessoa vai deixar R$ 6.800. Esse dinheiro vai ficar lá rendendo durante 5 anos. É uma taxa de 12,5% ao ano. E ele quer descobrir o seguinte: quando ele for lá no final de 5 anos, quanto que ele vai ter na conta? Então vamos lá. A fórmula é a mesma. Montante é igual capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Bacana? Nosso montante a gente não tem. Escreve o M. Então vamos lá. Capital a gente tem R$ 6.800, certo? Vezes 1 mais a nossa taxa. Não se esqueçam. Taxa percentual, certo? A gente vai colocar ela na taxa unitária. Então,
é 12,5% por 100, certo? Isso aqui vai dar 0,125. Bacana? Então, é 1 mais 0,125 elevado ao tempo, nosso tempo, 5 anos, beleza? Então, galera, o montante vai ser igual a 6.800, certo? Deixa o 6.800 quietinho, que a gente resolve primeiro quem está dentro do parêntese. 1 mais 0,125 é 1,125, certo? Isso aqui elevado à quinta potência. Então, agora a gente resolve, olha, a potência primeiro, viu, pessoal? Potência antes da multiplicação. Então, vamos lá. Então, o nosso montante aqui vai ser igual a 6.800 vezes 1,125 elevado a 5. Basta bater isso aí na calculadora. 1,125 elevado a 5. O resultado vai ser 1,80203 24,70. Agora, pessoal, para eu descobrir o valor do montante, basta fazer a multiplicação de 6.800 pelo valor encontrado aqui na resolução da nossa potência, certo? Então, ao fazer essa multiplicação, a gente consegue descobrir que o montante vai ser um montante de R$ 12.253,82. Bacana? Aqui está o nosso montante, certo? Alternativa correta, letra A. Bacana. Então, pessoal, caiu questão perguntando o montante, é sempre essa maneira aqui que a gente vai resolver. Lembrando que apenas os valores vão ser diferentes. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa questão 5. A quantia de 55 mil é emprestada a uma taxa de juros de 1% ao mês, certo? Essa quantia de 55 mil vai ser o quê? Vai ser o meu capital, certo? 55 mil é o meu capital, bacana. A nossa taxa é uma taxa de 1% ao mês, certo? Aqui está falando que vai ser aplicado no sistema de capitalização composto, certo? Ou seja, em juros compostos. E está querendo saber qual o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida 7 meses depois. Então, galera, o nosso tempo é 7 meses, certo? Novamente, tempo e taxa, ó, tempo em meses, taxa ao mês, não precisamos fazer nenhuma alteração, certo? E aqui a gente quer descobrir justamente o montante novamente, pessoal. Olha, a pessoa pegou um empréstimo de 55 mil, certo? Ficou lá rendendo juros de 1% ao mês e a pessoa ficou 7 meses para pagar esse empréstimo. E aí no final de 7 meses ela vai lá quitar, só que aí tem o valor que ela pegou acrescido de uns jurozinhos, certo? Então a gente quer descobrir justamente esse valor que ela vai ter que pagar. Então, galera, a fórmula é a mesma, repete a fórmula. Montante é igual a C que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, certo? E bem, vamos substituindo aqui, olha. Montante a gente não tem, deixa quietinho. Capital, 55 mil, certo? 55 mil que multiplica 1 mais a nossa taxa. Taxa de 1% ao mês é 1 sobre 100, certo? Que é 0,01. Então, 1 mais 0,01 elevado ao tempo que 7 meses. Bacana? Então, o montante aqui, galerinha, é 55 mil, certo? Primeiro a gente resolve quem está dentro do parêntese aqui. 1 mais 0,01 é 1,01, certo? Isso aqui é elevado a 7. Agora a gente resolve a nossa potência. Olha, montante é igual a 55 mil vezes 1,01 elevado a 7, certo? Então, só bater na calculadora, sem medo de ser feliz. E o resultado vai ser 1,07, 21, 35, 210. Bacana? Agora, ao fazer a multiplicação,
a gente vai conseguir descobrir qual que é o montante, ou seja, o valor que a pessoa vai pagar no final dos 7 meses, ok? Então, galera, ao fazer essa multiplicação, nós vamos concluir que o montante será de R$ 58.967,44. Bacana? Tá aqui o nosso montante, certo? Alternativa correta, letra A. Bacana, pessoal? Questão 6 aqui pra gente agora. Aplicando hoje na caderneta de poupança uma quantia de 45 mil, então a quantia a ser aplicada aqui de 45 mil é o nosso capital, certo? Qual será o montante? Então a gente quer o montante novamente aqui. Se vocês analisarem, ó, a forma de resolver é a mesma que a gente resolveu a questão 5 e a mesma que nós resolvemos a questão 4. Bacana? Então o montante a gente não tem, queremos encontrar, certo? Gerado ao final de 8 anos. Então o nosso tempo aqui, olha, 8 anos, certo? Sabendo que a rentabilidade anual, ou seja, a taxa anual é de 50%. Bacana? 50%, como é uma taxa anual, é 50% ao ano. Tempo está em ano, taxa está em ano, não precisamos fazer nenhuma mudança, certo? Só lembrando que 50% é 50 sobre 100 e essa taxa aqui é uma taxa, seu valor unitário de 0,5. Bacana? Esse é o valor que a gente vai substituir lá na fórmula, ok? Então vamos lá, pessoal. Montante, capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo, ok? Nosso montante é o que a gente quer descobrir. Repete o M. Capital nós temos 45 mil. Bacana. Vezes 1 mais i, a taxa unitária é de 0,5. Isso aqui é elevado ao tempo 8 anos, pessoal. Beleza. Então vamos lá. Nosso montante aqui, olha, escreve o 45 mil novamente. Por quê? Porque a gente vai começar a resolver do parêntese, certo? Então vamos lá somar 1 mais 0,5 é 1,5, isso aqui é elevado a 8, beleza? Primeiro, pessoal, a gente resolve a potência, certo? Potência sempre vem antes da multiplicação. Então a gente vai fazer, mantém os 45 mil, vezes 1,5 elevado a 8. Pessoal, isso aqui vai dar 25,6289062,5 aqui no final, certo? Beleza, pessoal, então ao fazer essa multiplicação, olha, a gente vai conseguir descobrir o valor do montante, certo? Então é só fazer 25,62890625 vezes nosso capital, que é de 45 mil reais, ok? E a gente consegue perceber que no final a pessoa vai ter lá, olha, 1.153.300,78. Bacana? Então esse aqui é o montante, olha. Montantezinho um pouco alto, né, pessoal? Então, olha, nosso montante aqui encontrado, R$1.153.300,78, letra C. Beleza? Questão 7. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha de juros compostos aqui, olha. Um pequeno investidor, ele decide realizar uma aplicação no Tesouro Direto. Um fundo de investimento muito pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança tradicional. Considerando que se tal investimento rende aproximadamente 17% ao ano no regime de juros compostos, então a taxa aqui, olha, 17% ao ano, beleza? Certo? Nosso regime aqui é os juros compostos.
quanto uma aplicação de R$ 300 renderia. Então, R$ 300 aqui é o nosso capital, certo? O nosso tempo no final de 5 anos, beleza? Tempo 5 anos, taxa 17% ao ano, já estão concordando, a gente não precisa fazer nenhuma alteração, beleza? Então, pessoal, o que a gente quer aqui? A pessoa vai deixar R$ 300, certo? Rendendo a uma taxa de 17% ao ano em 5 anos. Ela quer saber quanto que rendeu, certo? Então, ela quer saber o que? Olha, os juros, certo? Ela vai chegar lá e vai ter um valor a mais que o valor de R$ 300 que ela tinha. E ela quer saber o seguinte: eu tinha R$ 300, tem um valor a mais que 300. Qual que é esse valor que passou dos R$ 300? Quanto que rendeu? Que é os juros, certo? Para descobrir os juros, a gente tem que descobrir o nosso montante, né, pessoal? Tem aquela formulazinha lá, olha. Juros é igual ao montante menos o capital. Então, não tem para onde correr. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo, ok? Montante nós não temos, é o que nós queremos descobrir. Capital, R$ 300, ok? Vezes a nossa taxa, vezes 1 mais a taxa, né? Taxa de 17% é 17 sobre 100, que vai ser igual a 0,17, ok? Então, é 1 mais 0,17 elevado ao tempo, que é 5 anos. Bacana? Beleza, pessoal. Continuando aqui. Montante é igual a 300 vezes... Somamos aqui primeiro quem está dentro do parêntese. Beleza? 1 mais 0,17 é 1,17 elevado à quinta potência. Como eu já falei anteriormente, primeiro a gente resolve a multiplicação. Não, né? A gente resolve a potência. Então, o montante é igual a 300 vezes 1,17 elevado a 5. E o resultado aqui é 2,924480357, ok? Então, para descobrir o montante aqui, basta fazer essa multiplicação. Então, é 300 vezes 2,19244800357, certo? A gente descobre que o nosso montante é de R$ 657,73, ok? Só que a gente não quer o montante, ok? Então toma cuidado, viu, pessoal? Que a gente não quer o montante, nós queremos os juros. Mas nós sabemos que os juros é o montante, que a gente descobriu aqui agora. R$ 657,73 menos o nosso capital, que é de R$ 300, ok? Então, os juros é igual a R$ 357,73. Bacana, R$ 357,73. A alternativa correta, letra C, beleza? Então, galerinha, na hora de ler a questão, tomem cuidado, viu? Prestem bastante atenção no que a questão está querendo. Se está pedindo o montante mesmo, ou se está querendo juros. Bacana? Questão 8, pessoal. Um carro no valor de R$ 60.000 foi financiado para o pagamento em 10 parcelas iguais e mensais de 8.000, certo? Vencendo a primeira daqui a um mês. E a gente quer fazer aqui, olha, os fluxos de caixa, tanto para o financiador quanto para o financiado. Então, nós vamos ter dois fluxos de caixa, certo? Vamos fazer primeiro aqui, olha, para o financiador, certo? Então, vamos colocar aqui, olha, financiador. Nós vimos que o fluxo de caixa vai ser sempre uma linha temporal, certo? Então, a gente vai fazer aqui, olha, uma linha temporal. Bacana? E esse tempo, ele vai ser feito em que aqui, olha, as parcelas são mensais. Então, o nosso tempo aqui, olha, é um tempo mensal. Bacana? E aí, pessoal, a gente vai ter 10 parcelas, certo? A primeira, ela vai ser paga só daqui a um mês.
Então a gente tem o nosso tempo zero aqui, certo? Que é o tempo em que a pessoa adquiriu o veículo, bacana. E aí no primeiro mês aqui ela começa a pagar, beleza? Então a gente tem o primeiro mês aqui, o segundo mês, e a gente vai ter uma divisão de intervalos iguais aqui, de 10 meses, bacana? Então a gente tem o mês 2, o mês 3, o mês 4, 5, o 6, mês 7, mês 8, mês 9 e o mês 10. Bacana? Então, galera, é o seguinte. No tempo zero, quando a gente está olhando aqui com os olhos do financiador, o que vai acontecer? Ele vai emprestar um valor, certo? Ele vai emprestar um valor de 60 mil reais. Se ele está emprestando é porque vai sair do bolso dele, certo? Ele vai financiar esse veículo de 60 mil. Então, olha, a gente tem uma seta para baixo aqui, olha, falando o quê? Falando que a pessoa emprestou, ou seja, ela está desfazendo momentaneamente de 60 mil reais, certo? Então, a gente tem uma setinha para baixo, indicando que o dinheiro está saindo de quanto? 60 mil reais, beleza? A partir do primeiro mês, ele vai começar a receber as parcelas de 8 mil reais. Bacana? Então, olha, chegou o primeiro mês, ele vai receber 8 mil reais, certo? No segundo mês, ele também vai receber 8 mil reais. E lembrando que é sempre bom a gente colocar essas setinhas aqui sempre do mesmo tamanho, representando que o dinheiro que está entrando é a mesma quantidade, certo? Então, olha, 8 mil no terceiro mês também. E vai seguir, olha, 8 mil até o 10º mês, certo? Isso aqui indicando as 10 parcelas de 8 mil reais que ele vai receber. Então, o mês 6 aqui também 8 mil. Mês 7, 8 mil reais também. Mês 8, 8 mil. Mês 9, 8 mil. E para finalizar, o mês 10, 8 mil reais também, certo? Esse aqui é o nosso fluxo de caixa na visão do financiador, certo? Primeiro ele perde uma quantia de 60 mil reais, mas depois, mês após mês, ele vai recebendo a parcela de 8 mil. Bacana? Falta fazer o fluxo de caixa na visão do financiado, beleza? Então vamos lá, galera. A mesma linha temporal, certo? A gente tem aqui a nossa linha temporal. Essa linha temporal vai ser uma linha mensal também, certo? Bacana. Agora a gente vai começar a montar. Deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho pro lado para não ficar embolado aqui. Então vamos ver, vou colocar aqui, acho que dá para diferenciar. Pessoal, no tempo zero, quando a gente está olhando na visão do financiado, certo? A pessoa que foi lá e pegou o dinheiro, a gente está fazendo aqui agora, olha, referente ao financiado, beleza? O que acontece? Ele pegou 60 mil reais e comprou um carro, certo? Então ele está adquirindo um veículo no valor de 60 mil. Então a gente pode montar aqui, olha, falando que entrou 60 mil. Bacana? 60 mil reais. Isso aqui no nosso tempo zero, ok? Agora, galera, a partir do tempo 1, tempo 2 e assim por diante, o que vai começar a acontecer? Ele vai ter que pagar as prestações, certo? De quanto? De 8 mil reais por mês. Então, a partir do primeiro mês, quando vencer a primeira lá, ele vai ter que começar a desembolsar esses 8 mil reais por mês. Então, aqui estão as 10 parcelas, certo? São 10 meses pagando. E como ele vai pagar, o dinheiro vai sair. Então, setinha para baixo, certo? Vai sair quanto? 8 mil reais, certo? Chegou o segundo mês, vai ter que pagar 8 mil reais também. Terceiro mês, vai ter que pagar 8 mil reais. Quarto mês, a mesma coisa, certo? E assim por diante. No mês 5, no mês 6, no mês 7, no mês 8,
no mês 9 e no mês 10, certo? Vai sair R$ 8.000 também. Então, galera, se a gente prestar atenção, o fluxo de caixa para o financiado e para o financiador, eles são invertidos, certo? O que faz sentido. Quando o financiador está perdendo dinheiro, está entrando para o financiado. E quando o financiado começa a pagar, ou seja, começa a sair dinheiro dele, vai entrar para o financiador. Bacana? Então é o fluxo de caixas aqui, tanto na visão do financiador, quanto na visão do financiado. Bacana? Então isso aqui vai ser o fluxo de caixas. Beleza? Vamos para a questão 9 aqui. Outra questão envolvendo fluxo de caixas. Acho que faltou aqui, mas uma empresa, uma pessoa, né, financiou a compra de um eletrodoméstico, cujo valor à vista é de 5.000, em 4 prestações mensais sucessivas iguais. Então, olha, 4 prestações mensais sucessivas e iguais, certo? No valor de R$ 1.500 cada uma. Beleza. Vencendo a primeira em 30 dias da data da compra. Construa seu fluxo de caixas dessa operação. Pessoal, aqui eu não deixei detalhado na visão de quem seria o fluxo de caixa, certo? Mas sempre que não tiver detalhado aqui, vocês podem fazer o fluxo de caixa na visão da pessoa que está comprando o eletrodoméstico, ok? Então a gente tem aqui, olha, a nossa linha de tempo. Essa linha de tempo, a gente pode colocar ela tanto mensal quanto diária. Se a gente colocar em dias, vai ser o quê? 30 dias. Se a gente colocar mensal, a gente vai considerar, passados 30 dias, nós vamos considerar um mês. Bacana? Então aqui a gente tem a nossa linha de tempo. Eu vou colocar aqui em dias, beleza? Beleza, então olha, no tempo zero, o que aconteceu? A pessoa comprou um eletrodoméstico, certo? No valor de 5.000. Então ela adquiriu um produto no valor de 5.000. Setinha para cima é como se estivesse entrando R$ 5.000 para ela, certo? 5.000. Isso aqui é nosso tempo zero, beleza? Esse eletrodoméstico ele foi dividido em 4 prestações iguais. Então aqui a gente tem uma prestação, 2, 3, 4 prestações, certo? E cada prestação que a pessoa vai pagar é uma prestação no valor de quanto? R$ 1.500, certo? Como eu coloquei o tempo em dias aqui, eu vou colocar as prestações, o tempo de cada prestação em dias também, certo? Então a primeira, ela vai vencer lá no 30º dia, depois a próxima vai ser 60 dias depois da compra, 90 e 120, beleza? Galera, passou 30 dias, ele vai ter que começar a pagar. Se ele vai pagar, setinha para baixo aqui, certo? Vamos fazer uma setinha um pouquinho menor. De quanto? R$ 1.500, certo? Passou 60 dias, ele vai ter que efetuar o outro pagamento de quanto? R$ 1.500. Passados os 90 dias, mais outro pagamento de R$ 1.500. E a última prestação aqui, olha, a quarta prestação também de R$ 1.500. Então tá aqui o nosso fluxo de caixas, beleza? Vamos aqui para nossa última questão, questão 9, galera. Um banco concedeu, questão 9 não, questão 10, né? Um banco concedeu um empréstimo no valor de R$ 15.000, certo? Por 7 meses a um cliente. Ao final desse prazo, o cliente deverá devolver ao banco um total de R$ 23.520, certo? A letra A está pedindo para a gente identificar o capital, o montante e os juros devidos, certo? Pessoal, o capital é o valor que a pessoa concedeu o empréstimo aqui, certo? Então, o capital vai ser igual a 15.000. Bacana? O montante é o tanto que a pessoa vai ter que pagar no final, olha. Ela vai ter que pagar R$ 23.520. Bacana? E os juros devido, bom, a pessoa pegou
15 mil, vai ter que pagar 23.520. Então, os juros é o que passou desses 15 mil aí, certo? A gente consegue perceber que os juros vai ser o quê? Basta eu fazer 23.520 menos 15 mil. 23.520 menos 15 mil. Vai dar uns juros aí, olha, de 8.520 reais, certo? Então, aqui já foi a letra A. Na letra B, está pedindo para a gente construir o fluxo de caixa da operação, certo? Observando as convenções dadas. Então, a gente tem a nossa linha temporal aqui, olha, certo? Nosso tempo, vamos ver, 7 meses, então o tempo tem meses, né? Tempo aqui vai ser mensal. E olha, vamos fazer aqui na visão da pessoa que pegou o empréstimo, certo? Então, a pessoa pegou o empréstimo, então no nosso tempo zero aqui, o que aconteceu? Teve uma entrada de quanto? De 15 mil reais para essa pessoa, né? Ela pegou o empréstimo. Beleza, o banco vai deixar esse dinheiro com ela por 7 meses e o final desse prazo ela vai ter que devolver 23.520. Então, olha, pessoal, vai passar um mês, não vai acontecer nada. Vai passar o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês. Quando chega no sétimo mês, a pessoa tem que pagar isso aqui, olha, certo? Que é o valor do empréstimo acrescido de juros. Bacana? Então, chegou no sétimo mês, olha, a pessoa vai ter que pagar, setinha para baixo aqui, de quanto? 23.520 reais. Então, esse aqui é o fluxo de caixas, ok? Referente à pessoa que pegou o empréstimo. Bacana? Então, galera, esse aqui foi o trabalho de revisão, certo? Prestem atenção nas dicas que eu dei, certo? Sempre transformar a taxa, da taxa percentual para a taxa unitária, certo? Aqui tem toda a revisão. E vocês estudando esse trabalho aqui, vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Bacana? Espero que vocês consigam entender e que consigam absorver esse vídeo aqui. Bacana? Pessoal, um forte abraço para vocês e bons estudos.